E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Canal este patrocinado por Casa do Tarô, que fica em Caxias do Sul. Telefone 54981454517. E tem o outro aí, 999247739. Mas vamos nesse, que é muito 9, velho. Sacou? Casa Tarô em Caxias do Sul, aí, contribuição espontânea, tá bombando. É o patrocinador do canal. Ganhamos hoje do Godoy Cruz. O patrocinador dançou. Pera aí, Casa do Tarô, fica de pé aí, porra. O que tá te dando? Fiz todo um nhenhenhen aí. Eu acho que eu me... Então assim, pessoal, ganhamos hoje do Godoy Cruz. Metemos 2-1 nos argentinos aí. E tem toda essa história do Luan. Tem muita coisa até pra falar. Cara... Caio... Cara, deixa... Cara... Mas é um patrocinador que eu tenho que botar aqui, botar muito negócio. Dá um time, que tamo aí com a lei. É a gravidade, mas é que isso aqui vou ter que dar um. Se cair de novo, tá, velho? Já deu marketing. Isso aí, abraço aí pro pessoal aí da casa da. Então assim, ó, ganhamos do Godoy Cruz. E o Grêmio hoje. Certas coisas me preocupam no time, tipo o que chamam de salto alto, preciosismo. Sabe quando tu vai jogar futebol e tu tá vendo que o teu time é melhor? O Grêmio jogou muito na brincadeira até tomar o gol. Primeiro até assentar a bola no jogo. Um time muito violento. Início até os 7 minutos, 10 minutos ali. O Grêmio segurando muito a bola. Ô, Gabriel. Um abraço aí, Gabriel. Entendeu? O Grêmio segurando, tentando colocar a bola no chão e os argentinos tentando dar uma bafa naquela loucuragem deles, né? Só que o Grêmio, assim, óbvio que é superior, que tem um time melhor que o Godoy Cruz, só que eu sinto um certo preciosismo que é perigoso, porque nós estamos jogando a Libertadores e, como é que eu posso dizer, com castelhano não se brinca, tanto é que eles abriram 1-0. E a partir dali, sim, o Grêmio começou a jogar bola. E o mesmo futebol de sempre. O que me preocupa no jogo é, assim, como eu posso dizer, o Grêmio já jogou sem o Luan. Mas esse rapaz hoje jogou muito futebol. Claro, tem Pedro Rocha, que tá... Tchau, Casa Tarô, agora não, né? E tem Pedro Rocha, mas o Luan, ele... virando de frente com a bola, ele é veloz e dá o suporte a jogadores velozes como o Pedro Rocha, Fernandinho e até o próprio Ramiro, que consegue acompanhar essa velocidade com um pouco menos de técnica, mas é um motorzinho aquele rapaz do lado direito. Um cara que ajuda tanto na marcação quanto no desafogo do ataque, por isso tem bom passe. Às vezes nem sempre consegue dar de primeira, às vezes briga pela bola, marca lá na frente, né? Ele foi o cara que supriu a falta do Juliano, que nós, a maioria dos gremistas, festejamos quando foi embora, né? Então, muito bem Ramiro em campo. Então é isso que eu digo, me preocupa quem jogará no lugar do menino Luan, que é quase certo que vai embora. O Grêmio já jogou sem o Luan, tem jogadores para jogar sem o Luan. Esse dia ganhou sem ele, com 3 volantes em campo. É uma formação que eu não gosto muito. O Arthur mais adiantado. Bom, o Michel tá fora, né? Foi expulso. E a arbitragem da Libertadores é isso aí, né? Os caras baixaram o sarrafo e acaba sendo um jogador do Grêmio expulso, até meio infantilmente, mas bom jogador. Michel, né? Nossa, óbvio que é bom jogador. Então, assim, o Grêmio... quando tomou 1-0, apesar da gente ver, eu pelo menos ver a superioridade do time, a gente fica apreensivo, porque sabe que a Libertadores é traiçoeira. E sabe que o preciosismo e às vezes
o preciosismo faz toda a superioridade sucumbir, né? Então, o que eu quero dizer é que o Grêmio começou a jogar a partir de tomar o gol. E quando tomamos o gol, eu pensei, agora sim estamos jogando na Libertadores. Pois de todos os times brasileiros que estão na Libertadores, o Grêmio era o mais tranquilo. Inclusive, eu quero fazer esse lance aí para eu ver os jogos aí, né? E postar aí o bagulho. Então, o que eu quero dizer é que me preocupa essa situação do Luan. A zaga do Grêmio muito bem hoje. Cortez, na minha opinião, é óbvio que ele é titular, ele dá mais vida à lateral esquerda, apesar do Avenida Oliveira aí até não ter comprometido, entrou hoje no final aí para dar uma força para ele, né? Mas ele às vezes a briga é feia, realmente, às vezes eu concordo que o Cortez consegue acompanhar e dar velocidade ao Pedro Rocha e dar vida àquele lado, mas às vezes erra muito no último drible. Pedro Rocha, hoje no início do jogo, o preciosismo bárbaro que eu digo é que em vários lances, antes de tomarmos o gol, Pedro Rocha deveria ter entrado área dentro, como belo ponta esquerda que é. E no preciosismo, toca a bola, acabaram começando a brincar, a perder dividida e tomaram o gol. Então, assim, hoje sirva de alerta para o Grêmio que não dá para brincar com o Castelhano. Tem um grande time, hoje voltamos a ter elenco, Barrios muito bem, mas é impressionante como quando o Barrios joga, o Grêmio não joga tanto pelos cruzamentos e pelo lado, o Grêmio tem que jogar pelo meio e pelo lado. Vamos ver agora com o Luan saindo, numa dessas começa a insistir mais pelos lados. Não que o Grêmio tenha que voltar a ser aquele time que só cruza a bola para a área, ou brigava por uma falta na frente da área com o Tcheco, e ainda assim nós éramos aguerridos e bravos. Não! Mas nós temos que saber conciliar, jogar bola, o Barros estando por baixo, quando por cima. Hoje ele ia fazer um golaço. E o Pedro Rocha fez o gol. Uma grande função também dele, que foi a sorte e o oportunismo. E a velocidade de estar acompanhando o jogo desde a saída daquela jogada lá. Então, o que eu quero dizer com o Luan, né, é que o Luan acaba servindo o Barrios. Então é isso que eu digo. Barrios, inclusive, o seu primeiro gol, jogador que não tem medo de goleiro, não tem medo de zagueiro, fez uma bela assistência na jogada, às vezes poderia dar morta. Grande jogador Barrios, né? Então, mas esse lance aí, Barrios tem que ser titular até para dar banco ao Grêmio, para Everton poder ficar, para nós termos elenco, porque ele funciona. Temos que aprender a jogar com o Barrios. Barros muito bem no entendimento nos dois lados do campo, né, triângulo. Só que o que eu digo é o seguinte, ele tem que estar dentro da área. Uma hora ele lançou uma bola para alguém veloz, ele estava, porque ele recuperou uma bola no meio do campo e foi esticada a bola para algum Pedro Rocha da vida. Quando a bola chegou lá na área, ele não tinha conseguido chegar ainda. Então, assim, ele tem que estar dentro da área. Temos que servir o Lucas Barrios. Muito bem o Léo Moura, porque tem o advento de jogar pelo meio, desafogar a jogada, né? Então tem tudo isso. Acho que os titulares, os volantes, tem que ser Arthur e Maicon. Grande futebol do Maicon. Fica muito lento, porque o Maicon também é lento, apesar de ter um bom toque e visão de jogo, muito lento o meio campo do Grêmio. Então, titulares é óbvio que, na minha opinião, é Michael e Arthur. Michel na reserva. Nesse próximo jogo não vai jogar, né? Foi expulso. Então tem todas essas coisas. Mas o jogo do Grêmio em si foi muito bem. Temos agora esperar o jogo de amanhã, né? Para ver o que vem aí, né? Se é o Botafogo ou o Nacional do Uruguai. Né? Tinha mais coisas que eu queria falar. Deixa eu ver. Outra coisa, o Grêmio tem que parar de cair na malandragem e tem que se dar conta que é Libertadores. Principalmente o Pedro Rocha jogou um bolão hoje, mas principalmente o Pedro Rocha se dá conta que só é falta se o juiz apita. Se nós tivesse pegado um time melhorzinho, teve um lance ali onde o time do Grêmio parou, o juiz não apitou nada. Então, estamos jogando a Libertadores. Temos que abrir o olho com os juízes, a arbitragem, que muitas vezes às vezes caseira, muito caseira, às vezes totalmente fora de esquadro,
né? Temos que aprender a jogar com isso aí, aprender a jogar com a malandragem e a violência, a rispidez, não violência, a rispidez, a hombridade desses castelhanos aí que são malandros. Não podemos perder para eles. Então é isso aí. Grande vitória, soubemos administrar o jogo, poderíamos ter feito mais gols, né? Grande classificação. E que venha quem tiver que vir. Eu dou preferência ao Botafogo, é claro, né? Mas abro o olho com o Botafogo também. É isso aí. Dale Grêmio.